Bom dia, meus queridos. Hoje a gente vai tratar de um assunto um pouco complicado, por causa das muitas especulações. Vou explicar por quê. As especulações, as pessoas criam para querer tirar vantagem sobre os outros usando a Bíblia. E o assunto que nós vamos ler hoje agora é um assunto muito complicado, porque são os assuntos proféticos da Bíblia. Muitos anos atrás aí, já vem as pessoas especulando isso. Algumas denominações, quando fala do sinal da besta, né, eles criam ideias, e hoje está assim. As pessoas criam um canal no YouTube, e aí eles começam agora a querer, e nas igrejas também. As igrejas evangélicas, principalmente a Assembleia de Deus, ela foi criando situação que até hoje não conseguiram comprovar. Por exemplo, falaram que o sinal da besta era o código de barra. Depois não era mais o código de barra, agora aí depois passou a ser outra coisa, chips, por exemplo, né? Agora estão dizendo que o Pix é o sinal da besta. Meus queridos, nada disso é sinal da besta. Esses negócios que estão inventando aí é para fugir do verdadeiro sinal da besta. Eu não vou revelar hoje para você qual é o sinal da besta, mas eu vou falar o que é. Por exemplo, tem gente que taxa que a igreja, o sinal da besta a besta é o Papa. Mas a Bíblia revela que não é um homem, é o número de um homem. Então, se você analisar bem, aqui diz assim, ó, depois vi o monstro, ou a besta, que subiu do mar, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nome de blasfêmia. Nomes que eram de blasfêmia, escrito nas cabeças. Nessa versão minha aqui, mas nessa versão aqui, Almeida, aqui corrigida, eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Um nome de blasfêmia. Cabeça na profecia é uma cabeça que pensa, uma mente que pensa. Águas, aqui subiu do mar, das águas. Ser caçado na Bíblia você vai encontrar. Essa besta que você subiu do mar são povos, língua. Então, águas, mar, são povos. Uma besta que saiu do meio dos povos, né? Então, se você agora for analisar bem, agora diz aqui, ó, o monstro que vi parecia um leopardo. Os pés eram como de urso, e a sua cabeça era como de leão. O monstro, o dragão, deu poder
seu trono e a grande autoridade. Bom, lá em Daniel, no capítulo 8, fala de uma besta, de um animal que Daniel viu, né? Ele viu, aqui tá os 4 animais, tá 3 animais aqui. 3 animais, leopardo, urso e leão. E o dragão. O dragão é do diabo. O leopardo, aqui está invertido. O leão é Roma, o leão era a Babilônia, né? Lá o Daniel viu uma visão com 4 animais. O leão era a Babilônia. O urso era os Medos e Persas, são nações. Leopardo era a Grécia, através de Alexandre o Grande. Se você estudar bem a história de Daniel. E aí agora vem, e lá no Daniel tem uma sequência. Começa pela estátua, né, que o rei Nabucodonosor sonhou, Daniel interpretou o sonho. Depois vem para... Aí fica até o capítulo 6 do livro de Daniel, são um começo de profecia e são históricos. A partir do capítulo 7, começa agora as profecias, as visões de Daniel. Por isso que Mateus 24, capítulo 15, diz: estude o livro de Daniel e entenda. Jesus disse para os discípulos. Então aí, você precisa entender uma coisa. Besta é um animal. E o que significa essa palavra, esse animal? Um reino poderoso. Aí chega à conclusão, o Papa não é a besta. Ele tem a besta na mão, um reino poderoso. O Apocalipse responde tudo isso. É só você analisar bem, estudar o Apocalipse. Agora diz aqui, ó, todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro, à besta. É porque essa Bíblia tem uma tradução, na minha tradução fala monstro, mas monstro, besta, animal, tudo é a mesma coisa. Quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Então, vai chegando. A profecia, ela é... Então, foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmia contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Aqui vem a Idade Média, né? Na Idade Média, são 1260 anos, que são 42 meses, dá 1260 dias, em profecia. Um dia é como se fosse um ano, por isso que ele agiu. Então, essa data começou em 578 a.C. e terminou em 1798, com a prisão do Papa, Pio VI. E esse Papa foi morto lá na França. Foi preso por Napoleão Bonaparte, né? General do... aí foi Napoleão Bonaparte, era o rei, né? E agora Berthier prendeu o Papa e ele morreu na cela. Foi feita uma cela solitária para ele. Aí diz aqui, foi permitido que lutasse contra o povo de Deus e vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as nações, língua e raça. Então aqui nós estamos tratando da besta do mar, que saiu do meio das águas, do mar, que é povos, línguas e nações. Então aqui foi permitido que lutasse. Então nesses 1260 anos, eles lutaram muito contra o cristianismo.
E aí mataram todas as pessoas, queimadas, jogadas pelos animais, as feras, né? Aí, até chegar essa data, ó, todos os que vivem na terra adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, ao qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Agora vocês entenderam? Somente aquelas pessoas que não... verso 8, então vamos ver aqui nessa versão aqui. Verso 8. E adoraram todas os que habitam sobre a terra, esse cujo nome não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo já era a promessa do Cordeiro ser morto. Então, o que aqui está dizendo é que desde a criação do mundo foi morto o Cordeiro. E aí agora vem. Então esse período aqui de perseguição foi que durou 1260 anos, né? Portanto, se você quiser ouvir, escute bem isto. Quem tem de ser quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto, será morto. A espada será morto pela espada. Isto exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então, por isso que muitos aguentaram o sofrimento, foram queimados vivos, pendurados num poste, foram jogados pelos animais ferozes lá, e aí tinha uma plateia em volta aplaudindo os animais, aplaudindo muitos foram mortos assim, fora aqueles que foram mortos à espada, fora os que foram presos, fora os que foram judiados até a morte. Isso aqui durou esse período. Aí, quando o Papa foi preso em 1798, aí surgiu, aí Roma ficou sem Papa. Aí começou agora a ser dominado por imperadores, né? Por imperadores. Inclusive deles um imperador chamado Benito Mussolini. Aí aqui para trás fala assim, quer ver? Aqui no versículo 4, vamos ver. E todos adoraram o dragão, porque tinha dado autoridade ao monstro. Eles adoraram também o monstro, dizendo: quem é tão forte quanto o monstro, que pode lutar contra ele? Né? Aqui diz, uma das cabeças do monstro, verso 3, uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido o golpe de morte, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu a besta. Então, em 1929, esse imperador Benito Mussolini deu agora um presente para Roma. Estabeleceu o Papa novamente e deu um presente: 44 hectares de terra para Roma. É o Vaticano, que hoje é o Vaticano, é o Estado do Vaticano. Tem aproximadamente mil e poucos habitantes. Até 1997 só tinha 900 habitantes. Hoje já passei de 1000. Então,
A primeira besta, ela vai do versículo 1 do capítulo 13 de Apocalipse até o verso 10, é a primeira besta. Mas aí, a partir do verso 11, do mesmo capítulo, entra a segunda besta. E a segunda besta, diz aqui, ó, a besta que se levantou da terra. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Terra é um lugar desabitado na profecia. Não é o globo terrestre, é um lugar desabitado, né? Um lugar desabitado. Aí surge o quê? Um outro império. É aí que nós consideramos hoje o Império Americano. Então, nessa parte aqui, eles vão pegar e vão fazer a sua obra, que já estão trabalhando para isso. O que é que diz? Então vi outro monstro que, quando eu falo monstro, vocês podem saber, é a besta, que subia da terra. Ele tinha 2 chifres, parecido com os de um carneiro, mas falava como dragão. Então, o que é isso? Ele é um cordeiro, é um carneiro, que é manso. Mas quando ele falava como dragão. Quer dizer, na sua aparência, ele parecia humilde. Mas quando falava, ele era arrogante, orgulhoso, né? Usava uma autoridade do primeiro monstro, tá vendo? O primeiro monstro é o que está lá, que é a primeira besta, que surgiu em Roma até 1798. Meus queridos, profecia é difícil de você encaixar tudo na sua cabeça de uma vez. Você tem que cavar fundo. Eu venho cavando isso há muitos anos e tenho feito muitos estudos, porque há muita especulação sobre isso. Então você fica meio variado. Então você tem que ouvir a coisa certa. Se você não lê o livro de Daniel, você nunca vai compreender Apocalipse. Nunca. Então, e aqui vai complementar o que falou lá no versículo 3. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença, forçava a terra a todos os que moram nela adorarem o primeiro monstro, aquela cuja ferida mortal havia sido curada. Quando ela foi curada? Em 1929. Porque aqui, de Apocalipse 3, de 1 a 10, a besta, que é o governo romano, ele teve, porque ele tinha autoridade e tinha com ele a política e a religião. Em 1798, ele perdeu o poder político. Em 1929, voltou o poder religioso. E até hoje ele está ainda sem o poder religioso. Eles estão trabalhando agora para implantar o governo mundial. E o governo mundial vai ser quem? Vai ser lá do Vaticano. Então, quem está buscando um governo para ele, para ser um governo mundial, é o Papa Francisco. Mas quem é que tem que dar esse poder? O país que tem poder não está mais poderoso, que é hoje o poder americano. E o poder americano é a segunda besta. E a segunda besta, ela tem o poder da mão, político e religioso. Então ela vai dar o poder político para o Vaticano. Isso é a verdade, não tem nada a esconder.
E quando a gente fala isso, a gente é taxado de como é que fala? Conspiração, estão fazendo conspiração, estão fazendo apologia de coisa que não tem que fazer, estão pregando aí para o mundo para muitos anos. O mundo não tem, meus queridos, como você ir muito longe. Não tem jeito. A coisa está muito feia, não tem como. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque o pecado dele tinha chegado no céu, e hoje o mundo, aonde é que tudo que está acontecendo está pior do que antes do dilúvio, pior que Sodoma e Gomorra, se você for olhar bem. Então, e aqui você vê, só que aqui, no segundo monstro, segunda besta, tem um poder religioso protestante junto, que faz isso aqui, ó. Esse segundo monstro faz coisas espantosas, faz com que caísse fogo do céu até a terra, na presença de todas as pessoas. Vocês imaginam, hoje, a tecnologia de hoje, os Estados Unidos não precisa ir lá, eles não precisou ir lá no Iraque lutar contra o Saddam Hussein. Foi porque o Saddam Hussein era escondido dentro do buraco. A casa dele não era no ar, porque ele sabia do poder dos americanos sobre mísseis. Hoje, as guerras, hoje você vê fogo no céu. Fogo no céu. Só que também tem uns religião por aí que diz que sobe lá no monte porque vai descer fogo do céu. Faz descer fogo do céu lá. E desce. Só que não é o fogo de Deus. Porque o fogo de Deus, quando desceu na cabeça de Moisés, na cabeça dos discípulos, eles não queimou o cabelo deles, não queimou a sarça que Moisés estava lá, a sarça não queimava. Moisés estava vendo ela pegando fogo, mas ela não queimava. E ele admirou. Então, esse é o fogo de Deus. Ele vem na sua cabeça, mas ele não queima você. Agora, o fogo que desce lá no monte, o povo que sobe lá para orar, e o fogo desce, é um fogo estranho. Porque o fogo queima os capim. Eles trazem de lá os capim queimados, o capim verde queimado. Então, é anticológico isso aí. Agora, descer fogo do céu e queimar os capim, o fogo de Deus não queima capim, não queima nenhuma folha. Desceu na sarça e não queimou a sarça. Por isso que Moisés ficou admirado com aquilo. Viu que não era uma coisa sobrenatural. Os discípulos, o fogo desceu, o Espírito Santo desceu na cabeça deles. Todo mundo viu isso. Está na Bíblia. Apocalipse, Atos capítulo 10. 10 não, 2, capítulo 2. 10 é a história de Cornélio. Né? Do lençol cheio de bicho. Estou errando aqui, né? Eu não faço alguma controvérsia aí. Eu não sou nenhum orador, eu não marco nada. Eu não faço nada escrito para mim poder. Eu pego o texto e leio e explico para você, porque eu já aprendi. Deus me deu esse privilégio de ter que saber. Bom, então aí, quero dizer para vocês. O fogo desceu na cabeça dos discípulos. Pode ler. Atos capítulo 2. O fogo desceu. O Espírito Santo desceu como fogo, chama de fogo. Né? E aí, não queimou o cabelo deles. Quer dizer que então o fogo que queima, faz com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas. Então ele sobe aquele monte de gente para o monte. Vamos lá orar no monte. E lá no monte, eles oram e o fogo desce. Mas desce dos capim. Por que não desce na cabeça deles? O discípulo desceu na cabeça deles, não foi no capim. Eles trazem o fogo, um monte de capim queimado de lá de cima para mostrar na igreja que o fogo desceu. E vai atraindo gente, vai levando gente, vai levando gente. E esse negócio, ainda tem mais uma. Porque o que o Espírito Santo faz aqui na terra, o trabalho dele? É convencer do pecado.
E muitas pessoas sobem lá, oram no monte, mas não está convencido do pecado. Ele vem para a terra, começa a pecar. Meus queridos, pecar e muito. Tem adultério. E os maiores pecados são especular os outros financeiramente. Pegar dinheiro na igreja, falar que Jesus precisa. Sim, a igreja precisa de dinheiro, mas não tomar o dinheiro das pessoas, que nem acontece. Então aí, isso é especulação. Aí vem, eu conheço várias pessoas, que lá na igreja tá bonito, né, um gravata, paletózão bonito, tá pregando, e uma pregação que chama atenção, mas na hora dos negócios, na sua oficina, na sua autoelétrica, nas suas lojas, no seu trabalho, tem gente que não paga funcionário. Vai lá, contrata a pessoa para fazer um serviço, depois ele dá o nó na pessoa e não paga. Pessoas que chegam um carro na oficina dele, ele arranca tudo quanto é coisa para dizer para falar que o carro está cheio de defeito, para trocar um monte de peça. Meus queridos, nós precisamos de entender isso. Então, é por isso que esse povo faz isso, né? Aí diz aqui, ó, enganou os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro, sobre todos os povos do mundo que fazem uma imagem ou em honra ao outro monstro que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. Por que ele foi ferido, mas não morreu? Porque ficou 100 e poucos anos. Então ele foi preso, morreu, e ele foi ferido, mas não morreu. Porque lá não fala de uma pessoa, está falando de um grupo de pessoas. Então veio o imperador Benito Mussolini e deu a supremacia papal de novo, em 1929. E ainda deu um pedaço de terra para se formar o Vaticano. Estou falando do Vaticano. Posso até, se está achado aí no meu canal, estou colocando no YouTube. Então vai ser avaliado, né? Diz aqui, o segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que elas pudessem falar e matar todos os que não adorassem. Isso aqui é uma profecia que ainda vai acontecer. Aconteceu no passado e vai acontecer de novo. Então, o que está escrito? Que vai matar, para que eles pudessem falar e matar todos os que habitam. Então, o que é? Um poder político e religioso vai dar o poder ao primeiro monstro. Onde é a primeira besta? Onde foi? Foi em Roma. Então vai ter um país poderoso que vai dar o poder poderoso, religioso e político. Aqui diz aqui, ó, ele obrigou todas as pessoas importantes, humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a ter um sinal na mão direita ou na testa. Bom, agora é o maior problema inventado por aí e muitas especulações. Mão direita é a mão que é considerada pela Bíblia, por Deus, a mão do trabalho, tudo que você faz geralmente você leva a mão direita. Tem uns canhotos por aí, mas a mão direita é importante. Ela é importante, ela é a mão do trabalho. Testa, não é aqui, você vai receber um carimbo aqui na testa, não. Não é isso. Você vai estar consciente na sua mente que você está do lado certo.
Agora vai ter um outro, vai ter o povo de Deus com outro sinal também na mente. Aqui você vai receber, né? Mão direita ou na testa. Aí vem, ninguém podia comprar ou vender a não ser o que tivesse esse sinal. Isto é, o nome do monstro ou o número do seu nome. Aí é onde há muitas especulações, né? Porque agora nós vamos entender. Muitas pessoas estão fazendo as coisas muito erradas a respeito disso aqui. Porque diz assim, ó, isto exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. Não é de um homem, é de um ser humano. Pode ser um homem, mas esse homem não quer dizer que esse homem ele está condenado. Ele pode se converter. Ele pode se converter e deixar para o outro seguir o caminho dele. O Papa Francisco está lá, querendo fazer um governo mundial, tal. Ele está lá. Mas ele pode anoitecer e aí ter um sonho de Deus e ele se converter. Se converter, aí quem vai seguir vai ser outro. Então não é um homem. É um ser humano. Seres humanos, né? Podia, né? E o número é 666. Aí vem os problemas. Já inventaram tanto nome. Ellen White também dá 666. Outros nomes, né? Vicaris Westfield Day, que não tem nada a ver. Que é um nome que está lá na mitra do Papa. Tudo isso é especulação, eu acho, na minha opinião, né? Quando as pessoas ficam inventando aí código de barra, chip, é o sinal da besta. Teve gente que falou que a televisão é o sinal da besta. Outros falam que o computador é o sinal da besta. Outros agora estão falando aí né, que o coronavírus era o sinal da besta. Fica só invenção. Que o chip é o sinal da besta. Nada disso é o sinal da besta. Quando você descobrir o que é o sinal da besta, você vai ficar de queixo caído. Então, você tem que descobrir onde você descobre. Na Bíblia. Aqui diz assim, ó, aquele que tiver o quê? Sabedoria. Descobre. Não é ficar inventando isso, aquilo. Como foi inventado vários nomes, eu vi um pastor que já morreu ele apresentou vários nomes, desde o tempo de muitos anos, mais de 1000 anos atrás, os nomes que vem vindo, tudo encaixava no 666, todos os nomes. E agora, depois passou, agora é o chip, agora era o código de barra, agora é o chip, né? Eles pegam o código de barra e lê certinho e dá esse número. Agora não sei onde que eles tiram isso. Meus queridos, nós precisamos estudar firme. Mas você não vai compreender a palavra de Deus sem estudar o livro de Daniel, sem estudar a história da nação, os acontecimentos que teve, né, e que está tendo até hoje. No tempo do povo, quando um homem, chamado Guilherme Miller, começou a estudar Daniel, ele descobriu todo o que aconteceu até 1844. O que a nação fez, mas ele ainda abrangiu até mais para frente o livro depois as profecias de Daniel.
E depois veio o João, exilado na ilha de Patmos, e lá ele recebeu as visões do Apocalipse. E aí Deus mandou que ele escrevesse. Só que você tem que estudar as histórias da nação. Então eu fico aqui no meu computador, na TV, no celular, estudando o desfecho do poder político e religioso, que está unido. Poucas igrejas não estão unidas com a política. Então, é a política junto e isso chama besta. É um poder, um animal com poder muito grande, né? Um grande poder mesmo. E dirigido por quem? Pelo encardido Satanás. Então, meus queridos, eu estou só dando aqui um resumo do capítulo 13 de Apocalipse, para você não ficar aí inventando conversa, inventando número, inventando pessoa, colocando. Todas as pessoas, a Bíblia diz, todas as pessoas têm direito à salvação. Então, qualquer papa pode mudar de direção, padre, pastores, né, que está ensinando errado, pode mudar de direção. Se eu estiver errado, eu também, quando eu compreendo a palavra de Deus, eu posso mudar de direção. Tá bem, meus queridos? Deus que abençoe vocês aí. Se você gostou, aí estuda mais. Isso aqui é simples demais. Eu não sou teólogo para poder explicar isso aqui. Eu não tenho leitura suficiente, não tenho formatura, mas eu aprendi pelo Espírito Santo de Deus. Mas para você aprender, você tem que fazer que nem Jesus falou. Estude Mateus 24, verso 15. Estude Daniel, entenda. Você quer ver? Vamos ler esse versículo? Mateus 24. Vamos lá. Mateus 24. Vamos buscar. 24, 15. Diz aqui, ó. Jesus continuou. Vocês vão lutar, vocês vão ao lugar santo, o grande terror que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Vocês entenderam? Vamos agora buscar aqui nessa Bíblia. Essa aqui tem uma letrinha muito pequena e eu não enxergo, não. Hoje eu estou com. Então, vamos buscar o livro de Daniel. Daniel, está aqui. Daniel, verso, no capítulo. Não, é Mateus. Não tem nada com Daniel. É Mateus. Não tem nada a ver com Daniel. Aí, 24. Aí, agora vamos buscar. O que fala aqui? Aí, ó. Então, a letrinha é muito pequenininha, os números, né? Ó, quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, lê e entenda. Aqui diz assim, ó. Jesus continuou. Vocês verão o lugar santo, o grande terror de que falou o profeta Daniel. Aqui fala
Aqui fala assim que abominação da desolação. Aqui é o grande terror que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então você tem que ler. Aí depois de ler, você vai agora procurar a entender o livro de Daniel. Se você não estudar o livro de Daniel certinho, você não aprende o que está escrito em Apocalipse. Os dois têm que estar juntos, né? Então, meus queridos, Deus que abençoe você, tira isso da sua cabeça, que o Papa é a besta. Não é a besta. Ele não é a besta. O poder que ele tem na mão, sim. Aí sim. É o poder, a besta é o... Então, por isso que fala, é o número de um homem. Por exemplo, quem tem poder, você ou o seu CPF, na sua vida? Todo lugar que você vai, eles pedem o número do seu CPF. Você não é ninguém se você falar, eu não tenho CPF. Eu não tenho identidade. Você não é ninguém. E o CPF é um número. Todos nós somos numerados. Se tem uma identidade, tem um número. Se você tem uma certidão de qualquer documento, tem um número. O número é que vale, é o código. Quando eles condenam você, eles não condenam a sua pessoa, eles condenam o seu número do CPF. Quando você vai para o Serasa, quando você vai para o SPC, quando você é condenado na justiça por um crime, o número do seu CPF a condenação está nele. Está nele. Mesma coisa acontece com o Papa. O Papa é um homem igual a qualquer homem, mas ele tem o poder na mão. E o poder que ele tem é a besta. E é através de um número, um código. Se você dá uma analisada nas coisas que você faz na vida, você vai entender isso. Ninguém faz nada hoje sem o número do CPF ou da identidade. Mas a identidade já sai. O número do CPF é o principal número da vida de um homem e de uma mulher. É o principal. Sabe por quê? Porque você tem o número do CPF na sua CNH, você tem o número do CPF na sua identidade, e agora os idosos vão receber uma carteirinha, tem o número do CPF na carteirinha dele, de viajar por aí, tem o número do CPF. Na minha já tem. Não existe o número do CPF, é o número para um ser humano. Agora aqui fala assim, que o monstro, o sinal é de um ser humano. Mulher é um ser humano. Não é só homem que é ser humano. As Bíblias antigas falam homem, 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 homem. Tudo é homem, porque quando fala homem e mulher. Mas aqui nessa Bíblia mais moderna fala ser humano. Quando fala ser humano, está atingindo homem e mulher. Então, isso quero que você entenda, meus queridos. Quero que você entenda isso. Que você é numerado. É numerado. Tá bom? Deus que abençoe você, Deus que te ajuda a compreender a tua palavra. E dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e também se inscreva no canal. E até breve.